Olá, olá a todos, bem-vindos de volta ao semestre fundamental deste inverno 2011 no nosso Centro de Educação. Meu nome é Asaf e este é o Mutlu. Aqui comigo, olá a todos. Essa é a nossa segunda semana, né, no curso juntos, ok. Nossa segunda semana, nossa segunda lição neste semestre fundamental. Hoje falaremos do propósito da criação. E se há um propósito para a criação, o que realmente é este propósito? Quais são as formas, ou a forma, se é uma ou duas, que levam a este propósito? E começaremos que se há um propósito que é bom, ou seja, que a força por trás de toda a criação, levando a seu processo, é um bom propósito, com um bom propósito, então por que nós, talvez na maioria das vezes, vejamos uma contradição a isso? Por que vemos na nossa vida e no mundo à nossa volta que, por um lado, há coisas que indicam que a natureza age de uma forma equilibrada, harmônica, e por outro lado vemos o caos, vemos pessoas sofrendo, vemos desastres naturais ou outros tipos de problemas e coisas como que se ocorressem para nos atingir. E esta contradição, na verdade, é algo que tem preocupado a humanidade em responder isso por milhares de anos. E hoje as pessoas tentam descobrir qual é a solução para esta pergunta, para essa contradição. Como pode ser que, por um lado, vemos esta natureza perfeita e organizada e por outro lado, o caos? Como pode se a força inclusiva, que é o amor, e por outro lado não vemos esta força de amor na forma prática na nossa realidade? Pelo menos não a todo momento. E para estabelecer isso, a humanidade veio com várias formas de ideias, noções, e o Baal HaSulam falará disso aqui. Então leremos juntos do nosso livro Kabbalah para Estudantes. Temos um extrato muito legal do artigo chamado A Paz. Provavelmente vamos voltar a este artigo durante o curso, é um artigo muito importante, que recomendamos que leiam entre as lições. Geralmente esses artigos que lemos do Baal HaSulam, do Kabbalah para Estudantes, nós escolhemos extratos específicos dos artigos que realmente trazem a base da Kabbalah. São artigos fundamentais da Kabbalah, que você deve realmente ler mais do que uma vez e se acostumar com a linguagem do Baal HaSulam. Acostumar-se em decifrar, interpretar as palavras corretamente, entendendo que tudo que ele fala a todo momento é a natureza, as leis da natureza e como se aplicam à vida humana na sociedade. No nosso desenvolvimento pessoal, individual, espiritual, né? E acostumar-nos com as ideias, os conceitos chaves. Ler o texto faz parte disso. E como os artigos são longos e usamos extratos específicos, não seremos capazes de ler todos eles durante a lição. Então recomendamos. Mutlu, o que está ocorrendo no chat? O que está ocorrendo no chat? O mundo inteiro está no chat. Temos várias pessoas do mundo inteiro, da Austrália, Europa, todos os locais dos Estados Unidos, também da América do Sul. Então há várias pessoas do mundo inteiro. Isso é ótimo. Por exemplo, na Austrália é bem de manhã agora. Amigos estão nos assistindo.
Obviamente, nos Estados Unidos é tarde da noite. Então, não há falta de desejo para a lição, Asaf. Ótimo. Então, amigos, continuem mantendo ocupado. Então, mandem perguntas, tentem manter no tópico, juntem todas elas, se nós pudermos nos concentrar no tópico, será melhor. Então, vamos começar. Vamos ler página 262, artigo A Paz, do Baal Sulam. Estou lendo no subtítulo Contradições na Providência, 262. O Baal Sulam, quando ele fala providência, ele quer dizer a natureza. Ou seja, o plano da natureza, as leis da natureza. Então, página 262. Contradições da Providência. Toda pessoa sensata que examinar a realidade à nossa frente descobre nela dois opostos completos. Ao examinar a criação, sua realidade de condutas, há uma aparente e reconhecida liderança de grande sabedoria e habilidade, tanto com relação à formação da realidade, quanto à garantia de sua existência em geral. Tomemos a criação de um ser humano como exemplo. O amor e prazer de seus progenitores é a sua primeira razão, garantida a executar seu dever. E quando a gota essencial é extraída do cérebro do pai, a providência garante muito sabiamente um lugar seguro para ela, que a qualifica a receber a vida. A providência também lhe dá o seu pão diário na quantia exata. E também prepara uma base maravilhosa para ela, no ventre da mãe, para que nenhum estranho a possa prejudicar. Certo? Nós vemos o exemplo de um embrião que se desenvolve no ventre de sua mãe. É isso que o Baal Sulam diz aqui. E ele realmente dá isso como exemplo para mostrar como a natureza constrói seu sistema de uma forma que possa criar, sustentar e guiar o desenvolvimento na vida. Ela tende a sua necessidade como uma serva treinada que nunca esquecerá sequer por um momento, até que tenha adquirido a força para emergir no nosso mundo. Nessa altura, a providência, por um curto espaço de tempo, lhe empresta apenas a força suficiente para quebrar as paredes que a rodeiam. E como um guerreiro treinado e armado, ela rompe uma abertura e emerge no mundo. Então também a providência não abandona. Com uma mãe amorosa, ele leva a pessoas amáveis e leais, com as quais ela possa confiar, chamadas mãe e pai, para assisti-la durante seus dias de fraqueza, até que ela cresça e seja capaz de se sustentar sozinha. Tal como o homem, também são os animais, plantas e objetos. Todos são sábia e misericordiosamente assistidos para garantir a sua própria existência e a continuação da sua espécie. Então, essa é uma parte da realidade. De novo, isso é apenas um exemplo que o Baal Sulam nos dá para demonstrar os dois aspectos que falamos, como as principais perguntas que começaremos a fazer e a mergulhar e veremos como responder. Então, por um lado, podemos ver o desenvolvimento do embrião no útero, no ventre da mãe, que é quase que mágico, um acontecimento mágico, a natureza na forma plena. Mas os que examinam essa realidade da perspectiva da provisão e persistência da existência, que simplesmente significa o que ocorre depois. Depois que um objeto é formado, depois que a planta cresce, depois que um animal nasce, um homem nasce, um ser humano, até que atinge certo estágio onde possa sustentar-se. Então, o que ocorre? Estou no penúltimo parágrafo. Então, mas os que examinam essa realidade da perspectiva da provisão e persistência da existência, pode ver de forma clara uma grande desordem e confusão, como se não houvesse líder e orientação. Veja o nosso mundo. Do momento em que a pessoa pode cuidar de si mesma, basicamente o que ela faz, ela se ocupa só de si mesma,
enquanto que o mundo inteiro faz, e o que recebemos é um mundo maluco em que as pessoas perseguem suas coisas, uma corre atrás da outra, se destroem, crescem a ruína das outras. Vemos o caos, esse caos ocorrendo não só na sociedade humana, mas parece que a natureza está maluca também. Os níveis inferiores da natureza, seja doenças que surgem, pragas na vida animal ou mesmo nas plantas, que daí nos afetam também, desastres naturais. Então, onde está essa harmonia? Para onde ela foi? Então, todos fazem o que é certo a seus próprios olhos, construindo-se a si mesmos sob a ruína dos outros. O mal prospera e os justos são pisoteados sem misericórdia. Tenha em mente que esta contrariedade, apresentada perante os olhos de toda pessoa sensível e educada, preocupou a humanidade até na antiguidade. E há muitos métodos para explicar esses dois aparentes opostos, na providência, ou seja, na natureza, no plano da natureza, que ocupam o mesmo mundo. Então o que o Bossuet nos diz aqui é que esta contradição é, digamos, a mãe das contradições. Este paradoxo que vivemos constantemente, como vocês virão no momento, em alguns momentos, também continua na nossa vida individual, em tudo que fazemos, coisas que ocorrem conosco, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na família, com as coisas que gostamos de fazer, com coisas que não gostamos de fazer, quando lemos notícias. Nós sempre nos encontramos entre esta contradição, esses dois opostos, sentindo a oposição, o conflito. Portanto, as pessoas sempre tentaram tentando entender isso. Porque é muito difícil para nós viver nesse paradoxo. Nós simplesmente temos que encontrar certa solução, história. Agora você pode começar a entender onde todas as ideias de coisas que hoje formam sistemas de crenças, religiões, todos os tipos de noções do que Deus é isso, Deus é aquilo, ou que não há Deus devido a isso ou aquilo. E o Bossuet pega todas essas abordagens diferentes para explicar essa contradição que vemos na realidade de nossa vida. E, de forma geral, as quebra em duas categorias principais. Então não importa se a humanidade só veio com 4 formas de responder essa pergunta, mas ele divide todas elas em 4 formas para responder essa contradição. E é uma divisão muito boa. Então, não é como a Kabbalah soluciona a pergunta, a solução, a questão. Nós falaremos mais tarde. Mas se você olhar a página 263 do Kabbalah para Estudantes, você verá que há alguns métodos. O primeiro método está aqui, os 4 métodos. Nós não vamos ler todo o texto para esta parte. Na verdade, a gente preparou um resumo dos 4 métodos. Vamos lê-los e vamos entender quais são estes métodos, as categorias gerais através do qual a humanidade tenta resolver a contradição na natureza, na realidade, de acordo com o Baruch Sulam. Então, o primeiro é o que o Baruch Sulam chama o primeiro método que ele chama natureza. Então, amigos, recomendo que vocês coloquem a tela cheia para que vocês possam aproveitar este texto. Então vamos seguir isso juntos e entender o que significa. Então o primeiro método chama-se a natureza. Embora o Criador proteja a existência da realidade com maravilhosa sabedoria, todavia ele próprio é sem mente e faz tudo sem sentido.
se tivesse havido qualquer razão e sentimento nele, ele certamente não deixaria tais avarias na provisão da realidade sem piedade e compaixão pelos atormentados. Por essa razão, eles nomearam natureza, isto é, um supervisor sem mente e sem coração. Por essa razão, eles acreditam que não há ninguém para com quem nos zangarmos, ou para quem orarmos, ou para quem nos justificarmos. Então, essa é uma forma de explicar a providência. A contradição na providência. O fato de que vemos todos esses conflitos e contradições. Ou seja, que a natureza simplesmente é a natureza, não há propósito por trás, não há coração por trás, sensação, sentimento, mas há estas leis e, portanto, não há com quem se queixar. É assim que funciona. E isto faz parte deste sem coração, sem mente, destas leis sem coração, sem mente, que agem como tem que agir. Então esta é uma forma de resolver este problema. A outra forma, o segundo método, é o que o Baha 'Ullah chama duas autoridades. Então, para esclarecer, significa que existem dois supervisores aqui. Um cria e sustenta o bom, e outro cria e sustenta o mal. Então, digamos, um bom exemplo para o primeiro método, que o Baha 'Ullah define que é a natureza, seria como o darwinismo, essa ideia da sobrevivência do superior. Então, isso poderia ser, o do segundo seria o exemplo de Deus e do diabo. Por exemplo, no cristianismo, mas não somente lá, há mais exemplos onde basicamente a perspectiva, na realidade, é que há uma força boa e uma força mal. E por certa razão, esses caras não se dão bem e nós sofremos as consequências. Então essa é uma forma de entender a contradição da nossa vida, na nossa realidade. Outro método é o que o Baha 'Ullah chama deuses múltiplos. Isto é, que as pessoas dividiram e separaram cada uma das ações gerais por si mesmas. Si mesma, isto é, força, riqueza, dominação, beleza, fome, morte, desordem e tudo mais. Elas nomearam a cada uma seu próprio supervisor e expandiram o sistema como lhes apeteceu. O exemplo clássico para isso é a mitologia grega, onde você realmente tem o deus do fogo, o deus da beleza, o deus da guerra, etc. E agora não é só dois caras, na verdade, é um monte de caras, ou seja, se dando bem ou não entre si, sofremos as consequências. E aqui há um outro, que é o quarto e último método, que o Baha 'Ullah nos diz, e ele chama isso, abandonou sua operação. Certo? Isso significa que o supervisor da realidade é certamente sábio e amável, todavia, devido à sua exaltação, elevação, que está além da concepção, o nosso mundo é considerado um grão de areia, nada aos seus olhos. E não vale a pena para ele se incomodar com nossos assuntos mesquinhos, e é por isso que a nossa vida, a nossa subsistência, a nossa vida está tão desordenada e cada homem faz o que é certo aos seus próprios olhos. Bom, em outras palavras, sim, há certo tipo de força por trás da natureza, mas nós, em toda essa existência que ele criou, nós somos simplesmente um grão de areia em toda essa imagem, esse quadro. Portanto, sofremos as consequências. O que há por trás de todos os métodos, o traço comum é que há certa natureza que age e nós sofremos as consequências. Há dois caras brigando entre si, bom e mal, e sofremos as consequências. Há vários deuses, sofremos as consequências. Há certo criador bom, talvez, mas somos simplesmente
mais um, e sofremos as consequências. Então, a humanidade, de certa forma, chega com histórias, ideias, formas para responder à contradição, às contradições. Ao botar a culpa ou apontar o dedo, a responsabilidade, fora de si mesma, ou seja, fora de nós. E isso é uma característica de todos os métodos, quando realmente chegamos a pensar, isso é assim, assado, e é por isso que sofremos. Isso não tem nada a ver com abordagem cabalística. Para deixar claro, todos esses métodos que o Baal Shalom fala aqui são categorias com as quais ele coloca todas as crenças, histórias, mitologias e, por que não, para responder as suas perguntas do seu ponto de vista. Temos perguntas até agora? Nada em relação ao tópico, Mútulo. Por favor, se vocês puderem manter perguntas no tópico, eu apreciaria. Isso nos ajudaria a nos aprofundar mais no assunto. Nós temos perguntas, mas não relacionadas ao tópico. Você quer responder? Talvez, se realmente incomoda os amigos. Então vamos dar uma olhada. Karina de Montana pergunta. Uma pergunta sobre altruísmo. Talvez não vou responder tudo, né? Então, uma pergunta sobre altruísmo. Karina de Montana. Quando os desejos são dados pelo Criador e escolhemos rejeitá-los em prol do Criador, isso é altruísmo? Então, acho que isso se refere à lição passada, quando a gente falou sobre rejeição. Bem, Karina, vamos deixar assim. Eu não quero explicar muito e entrar em detalhes. O altruísmo como é definido na Kabbalah, não tem nada a ver como definimos em nosso mundo. Ou seja, que não é algo que possamos ver através das ações da pessoa. O altruísmo verdadeiro significa as qualidades de doação, é uma qualidade. E é uma qualidade de intenção, não é nem uma qualidade de que eu estou frustrado, brabo, ou tendo a fazer certas coisas e temos certa qualidade. Estamos falando de uma qualidade que é superior aos nossos desejos. É um nível que, para entrá-lo, você precisa desenvolver essa sensibilidade primeiro. E, na verdade, se chama desenvolvimento espiritual na Kabbalah. E se chama alcançar, expandir sua percepção. Ter uma percepção maior. E somente neste nível, o altruísmo, da forma como a Kabbalah o vê, pode ocorrer. Qualquer coisa que vemos como ações boas em nosso mundo não é algo que a Kabbalah te diz, você não deve fazer ou deve fazer. É algo que, se você se sente confortável em fazer, faça. Mas o fato de que você possa ajudar outras pessoas com dinheiro, comida, ou qualquer tipo de outras ações, não me indica a qualidade da sua intenção espiritual. É isso que queremos dizer com doação na Kabbalah. Isso é o máximo que falaremos. A intenção espiritual começa depois da realização espiritual, Karina. Até lá, não podemos falar, porque não há o que falar, pois não temos esse segundo discernimento. Nós vamos esclarecer isso muito à medida que avançamos. Então, algumas perguntas que não são tão ruins. Lídia, da Califórnia, pergunta. Os animais têm almas? Você tem alma, Asaf? Bem, você tem uma alma? Essa é a pergunta. Vamos esquecer os animais por um momento e perguntar a nós mesmos. Nós temos alma? Qualquer um de nós sente a alma? Então, o que é alma? Nós só sentimos nosso corpo. Não sentimos nossa alma. Nós tendemos a chamar... É uma forma de semântica. Ou seja, da forma mais sensível. Vamos explicar isso. Ou seja, que nós nos relacionamos com traços da pessoa, se ela é boa ou não, se é gentil. Então nós dizemos, esse cara tem uma boa alma. Na Kabbalah, nenhum de nós tem alma até que desenvolvamos tal alma. Somos animais. Somos corpos baseados em proteínas.
Uma alma significa que temos uma percepção, um novo vaso, que é capaz de perceber além dos 5 sentidos. É isso que se chama perceber a espiritualidade. Como desenvolvemos este vaso? O que é este novo vaso? É um novo órgão sensorial, sensitivo. Não existe em nosso corpo, de forma alguma, e nenhuma pessoa tem assim. Essa é a grande diferença entre como a Kabbalah explica a alma do que em qualquer outro lugar você vê o conceito de alma. E geralmente a gente pensa, todos têm uma alma. Mas a Kabbalah, de novo, como explicamos antes, é uma ciência. E fala sobre a realização concreta, e não certas teorias, crenças, mas o que realmente você pode alcançar. Quando nos desenvolvemos na espiritualidade, este ponto no coração que você tem agora, na verdade, você descobre que é o início, o princípio desta alma futura. Se você desenvolver este ponto no coração, ao que chamamos vaso de 10 Sefirot, falaremos disso mais tarde, porque se chama assim, mas uma vez que você desenvolve isso num vaso que possa perceber a espiritualidade, você tem uma alma. Antes, você é um cara legal. Ponto. Temos uma pergunta. Iva Pavilana Batista, de Santos, Brasil. Ela diz, ou ele diz, aqui no Brasil os grupos de Kabbalah tentam dar coisas boas para as pessoas. Por que o Bnei Baruch não cobram o curso? Porque tudo é de graça. Bom, como você pergunta, eu vou explicar um pouco como as coisas funcionam, mas de forma geral, a Kabbalah deve ser dada de graça e não cobrada, como os cursos que ele falou, né? Ou seja, o ensinamento, se realmente for de uma Kabbalah autêntica, que não se ocupa em ensinar o estudante a receber qualquer benefício deste mundo, se ela em si é o método que você não pode receber o benefício também deste mundo, a única forma que a Kabbalah autêntica serve é alcançar o Criador. O que é o Criador? A qualidade de doação. Isto é algo que tem que vir a todos e a qualquer um. Esse é o propósito da criação, chegar a todos. E é por isso que deve ser dado de graça. Por isso, na nossa organização, nós damos o máximo a dar todo o nosso material de graça. O que não podemos, a gente vende, por exemplo, livros a preço de custo. Por isso que temos a capacidade de baixar para que não podem comprar, pagar. E é isso, basicamente é isso. Em geral, não somos apoiados por nenhuma organização governamental ou outras pessoas que se preocupam com esta meta ou fazem parte de sua vida. Elas trabalham para dar seu esforço e tempo e dinheiro para sustentar essa organização, para ajudar a partilhar a Kabbalah, de graça a todos. Outras perguntas que são mais relevantes ao tópico, ou vamos voltar para o artigo? Temos 5 perguntas que são semelhantes. David Califórnia, outros da Flórida, Shapiro da Flórida, Peter de Miami. As perguntas em geral são assim: como a providência funciona, age, podemos entender. E se a pessoa não pratica isso corretamente, qual a consequência? A primeira parte da pergunta: eu interpreto a providência como leis da natureza, ou o plano enraizado da natureza. E é assim que devemos entender, para termos um entendimento comum. Então, eu não sei o que você quer dizer com a providência agindo aqui. Mas como ela age, como o plano da natureza age, falaremos disso no minuto. E se o que você faz tem consequências, bem, isso exige uma explicação também. Vamos entrar nisso também. Porque não é como, de novo, como em muitas crenças, que há esta ideia de que
o Deus ou alguém lá, e se eu fizer coisas boas, ele vai se eu não fizer, ele vai me machucar, e se não, eu vou fazer coisas ruins para ele, e se eu não orar, ele fará coisas ruins por mim. Não funciona assim. Há leis da natureza que precisamos, como a gente diz, e temos que entender onde dentro desse sistema de naturezas temos espaço para trabalhar, ou não podemos mudar as leis. Se elas são imutáveis, e essa é uma realidade em que estamos, que você pode chamar de criador ou natureza, é a mesma coisa. O que importa é entender todo o espectro. Esta é a razão pela qual todos esses métodos para explicar a contradição vêm, porque eles vêm do fato de que há uma ocultação, e as pessoas que vêm com essas ideias não descobrem todo o espectro das leis. Então só vem um fragmento da realidade, ou um fragmento da realidade. E baseado nisso, na sua experiência neste fragmento, criam teorias que, ok, há um bom Criador, mas nos deixou. Ou há Deus e o inferno aqui. O diabo aqui, perdão. E eu gostaria de tentar realmente responder essas perguntas da perspectiva da Kabbalah, mas vamos também ver algo interessante. Há 4 métodos, lembra? 4 métodos que o Baal Shalom nos deu. A natureza, 2 Deus ou Deus múltiplos, ou que Deus deixou sua operação, etc. Na verdade, estes são abordagens naturais como a nossa mente e coração funcionam. Assim interpretamos a natureza. Em cada situação, nós iremos em direção a uma ou 2 dessas abordagens. O que eu quero dizer? Não é que os filósofos disseram e tentaram responder à contradição que viram. Na realidade, é assim que nos comportamos com a vida. Vejam. Quando algo ruim acontece com você, no trabalho, digamos, o que ocorre aqui? Você ou diz a si mesmo, consciente ou não, o que você pode fazer? Só há essa evolução, essa natureza que ocorre. E é isso, não há alguém a que eu possa orar ou fazer. E o que posso fazer então? Ou você diz para si mesmo, esse cara legal no trabalho, que realmente me ajuda e cuida de mim, este cara ruim. Este bom chefe e esse chefe mau. Ou ao meu amigo que me trata bem e o meu amigo que me trata ruim, etc. Mal. E nós vemos a nossa vida como sendo manipulados por essas 2 forças também. Ou digamos, há muitas coisas que criam a situação que tenho na minha vida. Eu tenho meus filhos que me influenciam de certa forma, que eu amo, e minha esposa que me pressiona talvez, e o presidente, e todas as influências. E é simplesmente olhando a realidade como um todo. Ou seja, dirigido por deuses múltiplos. E às vezes dizemos, é muito típico de crenças religiosas, ou certas crenças, quando encontram algo na sua vida e dizem, é uma situação difícil, e dizem, bom, quer saber? O Criador me abandonou. Então é semelhante ao que o Baal Shalom explica, abandonou sua operação. E essa abordagem ocorre na nossa vida diária, consciente ou não. Então, como resolvemos essa pergunta? Do ponto de vista cabalístico. Primeiro temos que entender algo muito importante. Como você define desenvolvimento? Como você tente definir em algumas palavras, e não mais do que uma frase, o que é desenvolvimento, ok? Vamos manter isso como uma pergunta, por enquanto. O que é desenvolvimento? E tente responder ou escrever aqui, o Mútulo vai tentar ler.
À medida que vocês tentam, deixe eu começar perguntando algo. Mútulo, diga-me, como lhe parece, o Bossulam fala aqui no artigo, você sabe o que eu vou te perguntar? Ele sempre faz a mesma pergunta, né? Como lhe parece ser o embrião no útero da sua mãe? Era muito calmo. Eu me lembro como ontem. Eu não tenho ideia, né, Asaf? Eu posso te dizer, diz Asaf. Definitivamente era calmo. Então, um estado... Vamos pensar nisso. Tudo está equilibrado, harmonioso. O que você precisa entra, o que você não precisa sai. Não há fricções com alguém. Tudo está perfeito, harmonioso, equilibrado, sem sofrimento, problemas, golpes, guerras, tudo está funcionando em equilíbrio. O ambiente de você está em equilíbrio. Ele funciona para você. Você desenvolve ao ponto onde possa crescer nesse ambiente. Emocionalmente, se você pensar, há uma mãe que te ama, se importa contigo, e todo o seu corpo e o sistema do corpo funciona para você. Então, há um corpo que ama e envolve você. E como o Mútuo disse, quem se lembra disso? Vocês se lembram como era ser um embrião? Obviamente que não. Porque vocês não tinham qualquer consciência deste processo. É exatamente isso. Mesmo qualquer consciência de si, qualquer consciência do embrião, que vocês, do útero que vocês estavam, da mãe que cuidava de vocês, etc. Ninguém tinha consciência disso. Isso se chama um embrião no útero. E é exatamente isso, assim que a criação foi criada no seu primeiro estado. A criatura foi criada no estado perfeito. Não havia contradição na providência. Não havia contradição na natureza. Não havia problemas. Tudo foi criado baseado na harmonia, assim que foi criado. Então, vamos chamar este primeiro estado, certo? Esse estado A, ou seja, adesão inconsciente. Este é o primeiro estágio da realidade. Então, nós, nesse estado, toda a humanidade, é um sistema integrado, interconectado de forma perfeita e age como uma criação única que está ligada, aderida ao Criador, à qualidade de doação, imersa em seu amor. E tudo está perfeito. Mas, como não temos consciência, como não temos... Porque a criação não tem consciência de si ou do Criador, seja o que for, ela teve que cair ao mais remoto, distante, ao estado mais distante deste estado A. E quer saber? O ponto mais inferior. Então teve que passar até o grau mais inferior e desenvolver-se de volta a esse estado, mas de forma consciente. Agora, o ponto mais inferior que ela alcança, na verdade, é o que se chama nosso mundo. E o que é esta queda e voltar? Do que estamos falando aqui? É algo físico, um elevador que pegamos e nos traz para baixo, nos leva para cima? É nossa percepção. Nós, neste mundo, o que ocorre é que subitamente os humanos começam a se desenvolver e reconhecer a si mesmos. Quem somos nós, o que somos nós, o que somos. Temos todos os tipos de desejos, etc. Estamos numa realidade. O que está ocorrendo aqui? Começamos a pesquisar, a desenvolver ciências, tentamos entender onde estamos e desenvolvemos conscientemente. E é isso que ocorre no nosso mundo. E
Isto ocorre por milhares e milhares de anos. Se você olhar toda a criação, bilhões de anos, incluindo a criação da matéria, etc. Não vamos entrar nisso agora, mas o que ocorre é que, finalmente, nós elevamos de volta esse estado e, de fato, a ascensão começa a partir do ponto onde temos o ponto do coração, no momento. Então, começamos a subir de volta e, na verdade, alcançamos este terceiro estado, estado C, onde, na verdade, nos encontramos, descobrimos que estamos no mesmo estado, quase o mesmo estado. Mas a única coisa que adquirimos no processo é nossa consciência. Ops, acho que não está certo. Desculpe, eu não estou escrevendo certo. Então, acho que agora está certo. Então, chegamos a esta consciência, esta adesão consciente. E agora, como isso tem relação com a nossa definição de desenvolvimento? Temos alguma sugestão para o que é desenvolvimento? John? Desenvolvimento pode ser definido como uma progressão de forma consciente, afetando todos os aspectos do ser humano. Não está ruim. Vamos ver outro. Continue por enquanto, Asaf. Então vou dizer a vocês. Vamos direto a como devemos definir desenvolvimento. E a propósito, isso não é nem na Kabbalah. Desenvolvimento realmente é quando dizemos que um corpo se desenvolve, ou quando dizemos que um animal se desenvolve, ou a terra se desenvolve, uma planta cresce, qualquer coisa que cresce, que se desenvolve. O que realmente está ocorrendo em qualquer processo de desenvolvimento não é que algo novo está ocorrendo. Não é que nós simplesmente vamos do estado A ao estado B. E isto é crescimento. E este crescimento é o desenvolvimento. O desenvolvimento significa a atualização da informação que já existe, é a realização do potencial para o atual. Ou seja, que há certo conjunto de dados informativos, há dados que vêm do potencial para o atual. Esse é o significado do desenvolvimento. Vemos isso em tudo na vida. Sabemos que nossos corpos têm certos traços e qualidades que são desenvolvidos neles baseado num plano genético. Sabemos, obviamente, que o ambiente também influencia-nos, mas há uma impressão, um projeto, certa informação que torna-se atual, de potencial para atual, real. E sabemos que qualquer planta, semente que plantamos no solo, tem de novo esse tipo de informação, e o crescimento desta planta realmente é simplesmente a atualização dessa informação. O que os cabalistas nos dizem é que a humanidade também se desenvolve de acordo com um plano. Esta é a questão. Nenhum dos métodos que mencionamos antes percebe que esta é a coisa que ninguém, sem uma percepção espiritual, o que significa, entre outras coisas, dentro, neste plano do nosso desenvolvimento, sem isso, você não pode vir com algo que não é uma história, um sistema de crenças. Você tem que saber exatamente como a humanidade se desenvolve. De novo, aqui é um bom exemplo do Baal Sulam a isso que chamamos de desenvolvimento e como se aplica à humanidade e na vida.
e o que vemos na natureza na realidade. Como resolver o problema da contradição na providência. Então vamos à página 53. Então Bolsolamo escreve isso. Estamos lendo acima. Ao observar os sistemas da natureza, entendemos que qualquer meios dos 4 tipos, inanimado, vegetal, animal e falante, como um todo, e em particular, devem estar sob um guia de propósito, ou um crescimento gradual de causa e efeito, como uma fruta numa árvore, que é guiado por um guia favorável para se tornar um fruto saboroso e doce. Finalmente, ou seja, no fim do seu desenvolvimento, quando está maduro. Segundo parágrafo. Agora vai e pergunte a alguém quantas fases a fruta passa ao se tornar visível, ao estar madura, a um botânico. Não só nas fases anteriores ela não mostra qualquer evidência de um fruto doce e saboroso, mas na verdade mostra o oposto do resultado final. Certo? Por isso que se olharmos para uma maçã, ao se desenvolver, quando você vê, é uma coisa pequena, talvez seja muito verde, é amarga, é salgada, não é madura, e se você comer, vai machucar seus dentes. Mas se você entende que há um desenvolvimento aqui que tem que acontecer, e este passo é uma fase importante do seu desenvolvimento, para finalmente alcançar seu estado maduro e ser uma maçã degustável e seja boa, então você entende que todas as fases entre isso são necessárias e têm um propósito. E você não pode ver se não está acima deste nível. Se você está dentro da maçã, não há nada que você possa ver que tenha sentido. Se você está acima deste nível e pode ver esse desenvolvimento do início ao fim, você não fica surpreso e perde orientação quando vê que a maçã está passando por fases amargas agora. E é isso que ocorre com a humanidade. E é isso que ocorre com o nosso desenvolvimento. Vamos continuar algumas sentenças. Quanto mais doce é o fruto no seu fim, mais amarga ela é nas fases iniciais de desenvolvimento. E da mesma forma com o animal e falante. Ou seja, com cada elemento da realidade, ele se desenvolve desta forma, como uma planta que se torna de potencial a real, atual, nas fases. E o que ocorre aqui na humanidade é que tudo que está ocorrendo, por favor, vamos voltar ao desenho. Obrigado. Então, tudo que está ocorrendo aqui é que, da falta de consciência de onde estamos, que é ligados ao Criador, tudo que se desenvolve é a nossa percepção, começando com este mundo, onde começamos sem conhecer a nós, a natureza, quem é o Criador, para então lembrar subitamente, espere um pouquinho, deve haver um propósito a tudo isso. É por isso que o ponto no coração desperta em vocês como algo que vocês sentem, que já sabem. Na verdade, uma das coisas que é muito típico do estudo correto da Kabbalah é que você sente que já conheceu essas coisas. Você aprende tudo o que aprendeu, mas você não sente que alguém está ditando a você uma informação. Você sente como que há uma parte em você que desperta para este material, para estes conceitos, porque os conhece. E, na verdade, é isso que está ocorrendo. Simplesmente temos que tirar as coisas ruins, ou seja, mergulhar de forma consciente nisto. Isso se chama desenvolvimento consciente, desenvolvimento espiritual. Nada está ocorrendo no mundo. O Criador não é um cara bom ou ruim, que faz coisa boa ou má. É uma lei da natureza.
uma lei inclusiva da natureza. Tudo que ocorre é o desenvolvimento da nossa sensibilidade, da nossa percepção, do nosso insight. Em que realidade estamos, o que está ocorrendo conosco, e é assim que as contradições da nossa realidade ocorrem. Perguntas. Jadiga do México pergunta: quais são as características? Como posso identificar isso conosco? Talvez está mostrando o ponto do coração, porque eu tenho uma pergunta também. Como sabemos que temos ponto no coração? Como sabemos que temos ponto no coração? Sim. Eu perguntei também. Ah, você está perguntando também? Você está perguntando para mim? Bem, sim, por que você não responde? Amigos, na verdade não sabemos. Nós não definimos com o ponto no coração. Quando começamos a buscar, nós só temos uma inclinação para descobrir por que não estamos felizes, por que sofremos, ou por que a vida não é tão insatisfeita. Eu vejo meus amigos ao meu lado, parecia estar bem a vida, mas eu não estou feliz com ela. Esta sensação de falta de alegria, na verdade, é um sofrimento. E nos faz descobrir por que vivemos, qual o propósito. E quando a pessoa começa a buscar, passa por muitas coisas. Alguém pode estar em outros ensinamentos, tipo meditação, religião, seja o que for, ou pode ter vindo a Kabbalah, depois passar por várias coisas para descobrir o que está ocorrendo com a minha vida. Por que sinto este vazio? E depois de começarmos a estudar a Kabbalah, se você se sintoniza com o material, os cabalistas dizem que se o seu coração se sente confortável, se você lê e pode se relacionar com o material e descobre-se confortável e diz: meu Deus, eu encontrei o que estava buscando, descobri essas respostas, então este é o sinal que o seu ponto no coração está buscando algo que quer descobrir. Então, no início, não sabemos. Somente se o coração está confortável com o estudo ou com o material, você estuda e sente como se achasse uma satisfação para esta carência. É isso que podemos dizer sobre o ponto do coração. Obviamente, assim se desenvolve, porque busca uma pergunta ao propósito da sua existência. Por isso que estamos aqui. Então, vamos checar se podemos nos manter por mais semanas. Temos mais perguntas, na verdade, temos algumas perguntas que são semelhantes. Judy Shapiro, da Flórida, Sofia, de Jamaica, fazem a mesma pergunta. Isso vem geralmente. E perguntam: por que o Criador não pode simplesmente nos criar perfeito no primeiro lugar, para que não tenhamos que passar por todo este drama? Vocês estão certas, eu também concordo com isso. Que criador maluco. Você diria isso. Puxa vida, você quer dar. Essa é a qualidade de doação, a qualidade de amor incondicional, certo? Assim definimos o Criador. É a qualidade, a natureza do amor. Nem entendemos essa natureza. É 100% doação pura. Você quer dar, então dê. Qual é o seu problema? Por que nos levar por tudo isso? Essa é uma boa pergunta. Mas não vamos responder isso também, né? Bem, na verdade, você respondeu antes. A questão é que ele deu esse tipo de forma, dessa forma. Mas veja, se você for colocado numa situação perfeita, que você está, e não alcança nada disso por si mesmo, você se torna como um robô no sistema e você desaparece. Então você instintivamente está num oceano do Criador, da qualidade de doação, neste equilíbrio perfeito, mas não sente isso. Então, isso é por isso que tudo ocorre assim. E há algo interessante aqui, que todo este processo
não foi criado pelo Criador. A única coisa que foi criada pelo Criador é um estado. A criação ligada com o Criador em adesão perfeita, em harmonia perfeita. O que ocorre é que, e você estuda isso no curso, que na verdade é a criação e a criatura que, uma vez que sente isso pela primeira vez, decide e quer ser independente no processo. Não quer receber isso, digamos, com o pão da vergonha, como caridade. Quer ser igual ao Criador e que, na verdade, também vem do fato de que o Criador desenhou a criação dessa forma. Levá-la ao seu nível. Então vamos perguntar-lhe, como você... Deixa eu perguntar de outra forma. Então você continua a pensar nisso por enquanto. Então, quando uma criança interage com seus pais, geralmente eles culpam, não veem que o que fazem por ela é bom, então somente até desenvolver a mesma qualidade, se tornam pais também, a criança se torna pai e entende como as coisas ocorrem na verdade e tem uma perspectiva diferente. E isto é um exemplo material, simplesmente. Aqui estamos falando em elevar-se acima do tempo e do espaço. E se você descobre que está num sonho, e você vai dizer, espera um pouquinho, estou sofrendo agora, quem se importa se estou num sonho? Se você me belisca agora, eu sinto que dói, é isso que me importa, é verdade. Mas e se mais tarde, todas essas mudanças, e você descobre isso como o seu despertar para onde você realmente está? De novo, essas coisas exigem certa sensibilidade para sentir isso. Mas pense por enquanto. Ok, mais perguntas. Temos algumas perguntas interessantes. Joyce, de Flórida. Baseado no que você disse, não há pecado. Como você pode chamar alguém pecador se ele fez algo ruim? Mas há esse sistema predeterminado. Josie, ninguém disse que alguém é pecador. Você disse. Nós não dissemos. Não, está certo. A pergunta é bem inteligível. E é um tópico que falaremos sobre liberdade de escolha. E, na verdade, vamos tocar neste assunto mais tarde no curso. E como ele exige certa base para nos relacionarmos com este problema de forma apropriada, você está certo. Se há um plano por trás de tudo isso, então, subitamente, é como se não houvesse... Você não pode chamar ninguém de mal, ou justo, ou pecador, ou etc. Tudo isso desaparece. Não desaparece, mas na Kabbalah você desenvolve padrões diferentes do que é bom e ruim, do que é certo e errado, do que significa cometer um pecado, se você quiser chamar assim, ou fazer uma boa ação. E, de novo, não podemos entrar profundamente nisso, mas voltar uma forma de entender isso. Você vê, o processo que eu deixei aqui, que mostra que vamos de uma adesão inconsciente ao estado mais inferior, mais distante do Criador, ou seja, que aqui estamos em oposição completa ao Criador, somos totalmente sob ocultação, há 100% de ocultação nesse estado. E tudo isso ocorre sem nossa consciência. Sem nossa consciência, certo? É como quando você nasce neste mundo, digamos, então você começa a sua consciência. Algo assim. E então, começamos a desenvolver, e este ponto, e neste momento, você já tem consciência, e neste ponto já temos algo chamado liberdade de escolha.
livre-arbítrio. E tudo que eu mostrei aqui foi processo mecânico, informativo. Eu nem falei sobre liberdade de escolha. Mas se você faz algo bom ou ruim, como você percebe a liberdade de escolha, tudo tem a ver com o quanto você acrescenta. Por favor, mantenha o desenho. O quanto você acrescenta a este processo. Ou seja, há uma força da natureza que faz com que você chegue a este ponto, com certeza, querendo ou não. Esta não é a questão. Então, há um propósito. E como uma maçã que se desenvolve, se você coloca no ambiente correto, tem certa informação que a faz desenvolver. É isso. A mesma coisa conosco. Mas nós, seres humanos, temos uma parte consciente da nossa evolução. E esta parte consciente não significa que podemos evoluir ou não. Temos que evoluir. Mas temos uma liberdade de escolha, um livre-arbítrio em como evoluir. E pense por enquanto assim. Assim como você está acima da maçã, você pode ver, visualizar, de certa forma, seu estado maduro, enquanto está no seu estado amargo. Neste processo, você não precisa estar no processo como está agora. Como você vive no seu corpo com os seus 5 sentidos para perceber este mundo, essa realidade, você também desenvolve uma consciência espiritual, onde identifica com o propósito de todo o propósito, onde descobre essa fruta totalmente madura e começa a viver no estado corrigido de você e a humanidade com esta força chamada Criador, doação. E então tudo que ocorre aqui com você torna-se parte deste processo. Você começa a experimentar esta vida de uma forma totalmente diferente. Embora no seu corpo você sinta normal e regular, não precisa deixar seu emprego ou sua família. Você continua vivendo sua vida normal, sem limitar-se, sem meditar ou jejuar, não tem a ver com isso. São questões corporais ou psicológicas. Estamos falando do desenvolvimento espiritual e quando falamos disso, falamos de uma percepção concreta, tangível deste plano que está enraizado dentro de você e dentro de toda a humanidade. E você simplesmente começa a desenvolver a sensibilidade a esses estados superiores de evolução. É isso, porque eles já existem lá. Eles simplesmente não se tornaram práticos ou reais. E onde está o livre-arbítrio? Nós falamos muito disso e falaremos muito. Mas eu poderia te explicar como há uma questão em tudo isso. Porque não haveria o porquê do desenvolvimento espiritual. Cada passo que você dá é um esforço independente seu. Então, bem-vindos à aventura. Mais perguntas? Sim, só temos mais alguns momentos. Judy Shapiro tem uma boa pergunta. Nós perguntamos ao Criador por este processo, pedimos a Ele. Basicamente, isso tem relação com a pergunta da Judy. É dizer, eu não concordo com isso, na verdade. Vocês estão certos. Vocês estão totalmente certos. E qualquer explicação que eu darei a vocês, qualquer explicação que o Baal Sulam lhes dê, e ele escreve isso também em um dos artigos, não vai satisfazer vocês. E está correto. Não deve satisfazer. Porque, de novo, em oposição a qualquer tipo de crença, fé, etc., na Kabbalah, ninguém espera que você tenha devoção no sentido de, eu aceitei, ponto. Não, você não pode desenvolver-se dessa forma. O desenvolvimento espiritual significa que você realmente alcança para si, e até que isso ocorra, você não será capaz de justificar o Criador. Há um conceito chamado justificar o Criador em Kabbalah, e há um conceito chamado fé também, mas todos esses termos são bem diferentes, totalmente, infinitamente diferentes de como os interpretamos na nossa vida.
E justificar o Criador e o que ele fez, e justificar a criação e todo o processo da criação, na Kabbalah não significa forçar-me a concordar, convencer-me. Justificar significa isso, veja. Vou responder aqui, desenhar aqui. Justificar na Kabbalah significa equivalência de forma, significa que eu desenvolvo certa qualidade, certo nível da qualidade de doação. Então, se este sou eu e este o Criador, conforme eu desenvolvo minha qualidade de doação, é o quanto adquiro equivalência de forma com ele, com esta lei. E somente assim posso me identificar com ele e simpatizar com ele. Em outras palavras, justificá-lo. Em outras palavras, diferente da nossa ciência normal, onde você ouve uma explicação e ouve através do seu ouvido, o desenvolvimento espiritual e a ciência cabalística é onde o investigador tem que mudar suas próprias qualidades. Tenho que me tornar esta lei da natureza. Seja o que for, quanto mais me desenvolvo, mais me torno como Criador. Então você não pode simplesmente aprender sobre a espiritualidade e concordar com ela. E se você não fizer, é um bom sinal, é uma indicação de que, na verdade, você se dirige a alcançá-lo. Ou seja, tornar-se como ele. Não simplesmente ouvir e dizer, tudo bem, ok, vamos justificar isso. O Criador. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente clarificar o que significa espiritualidade na Kabbalah. Porque, como notei em outras lições, há 3.500 ou 350 religiões. É algo legal de ouvir, ou 3.500, não entendi direito. Então, na Kabbalah, a espiritualidade significa que eu me torno como Criador. Significa que eu sinto, ou entendo, e sei exatamente por que ele fez algo através desse entendimento. Então, não é um conto de fadas, é um entendimento concreto, uma realização sólida, uma percepção, e este entendimento me dá o que dizemos que é espiritualidade, ok? Essa consciência, algo percebido de forma sólida. Então, não devemos confundir com qualquer religião e qualquer definição religiosa. E há várias perguntas sobre isso. O que é oração? O que é fazer o mandamento de Deus? Tudo que você ouviu na sua religião, nas suas crenças, um bom conselho seria esquecer isso. Em termos da Kabbalah, você pode fazer o que quiser, o que seja bom para você, qualquer costume. Não vamos entrar nisso. Estou dizendo em termos de ensinamento cabalístico. As definições são tão diferentes e o conselho seria não misturar com o que você já sabe. E eu diria com qualquer coisa, na verdade. Ou seja, e há também uma razão pela qual muitos ensinamentos aí fora parecem um pouco semelhantes ou fragmentos da Kabbalah. Em muitas outras coisas. Quando falamos sobre o processo cabalístico da Kabbalah, acho que na próxima lição, ou vocês verão também na lição domingo, começarão a ver como as coisas surgiram. Quando a Kabbalah surgiu, e porque certas coisas hoje são muito semelhantes à Kabbalah. Porque havia mistério por tanto tempo. Pouco a pouco. Então, toda a ideia de fé também, quando dizemos fé na Kabbalah, significa eu vejo o Criador. Eu entendo exatamente o que ele está pensando e por que ele faz algo. Então, eu posso dizer, então eu acredito nisso, porque eu vi e entendi. E é um significado totalmente diferente. Não que crença na Kabbalah não significa que alguém me disse algo e eu acredito nele sem checar. Não, isso é o significado de crença e fé no nível corporal. Mas na Kabbalah significa fé acima da razão, porque é uma nova razão, está acima da minha razão atual, da minha razão corporal. Tenho que desenvolver este novo vaso, esta nova sensação, para sentir isso. Ok, mais uma pergunta. Vamos responder mais uma só.
Peace da Nova Jersey, quantas vidas esse desenvolvimento leva para o desenvolvimento da alma? Eu ou nós estamos entrando na última fase porque somos despertados para este conhecimento? Bom, você está perguntando, bom, isso não é ruim. Na verdade, isso é verdadeiro. A pessoa que tem um ponto no coração, que seu ponto no coração despertou, dentro deste ciclo de vida, desta vida em que ele despertou, esse ponto no coração, ela pode desenvolvê-lo a pleno, mas ela também pode não desenvolvê-lo. Depende de algo chamado livre-arbítrio. E temos que entender o que é isso. Mas depende do seu esforço, do quanto você dedica-se a isso e realmente percebe isso. O potencial está aí, em qualquer um. Não importa em que idade tenha. Em qualquer um há um ponto no coração que despertou, e significa que pode atualizar isso nesta consciência atual, nesta vida. E a propósito, não vou entrar nisso, mas temos que entender o que é ciclos de vida, vidas. Não é como que há uma entidade, a alma que entra no nosso corpo. Não, na Kabbalah esquece esse conceito. Temos que entender o que é encarnação, que basicamente são fases de evolução, e temos que entender melhor, mais tarde, o que é alma, o que é corpo. Na próxima lição, nossa próxima lição, ou seja, daqui a uma semana, não a lição que vocês terão domingo, na próxima lição, na próxima quarta, teríamos uma discussão sobre percepção da realidade. E lá realmente vamos entrar profundamente nisso e entenderemos o que é corpo, alma, como isso são dois níveis de percepção, como percebemos agora, como a percepção da realidade muda, ou seja, um resumo rápido de tudo que fizemos nessa lição. Portanto, discutimos que há uma contradição na providência, na natureza. Dissemos que o Bassulam nos deu todas as 4 categorias onde a humanidade tenta resolver esta contradição, e natureza, vários métodos, 2 deuses, Deus que abandonou seu sistema. Então, o nosso desenvolvimento na Kabbalah é a realização da informação da prática para a realidade. E vemos que há uma contradição na humanidade é porque não sabemos deste plano, como ele se desenvolve espiritualmente. Desenvolver o ponto no coração te permite ser admitido neste controle, neste plano, e desenvolver um propósito à medida que você vive no seu corpo, na sua vida, aqui e agora. E quando você começa a ter essa experiência, é uma aventura muito maior do que a experiência corporal, além da experiência corporal que você tem agora. E basicamente é isso por enquanto. Ótimo. Asaf, algumas pessoas, muitas pessoas, todos querem saber uma coisa. O que vamos ler para a próxima lição? Com antecedência para podermos preparar para a próxima lição? Ok. O item 34, na introdução ao livro do Zohar, que está no Kabbalah para estudantes. Isso, você vai entrar nisso, eu entrei nisso agora. Anúncios. Primeiro, se você tem problemas, temos soluções. E para descobrir soluções ao drama, você pode nos mandar e-mail para ec@kabbalah.info. Você tem este e-mail? Então vamos mostrar aos amigos. Então, se vocês tiverem problemas, por favor, nos mandem. Qualquer problema com o site, fórum, etc. ec@kabbalah.info. Vamos responder-lhe o máximo possível. O mais rápido possível. A próxima lição será domingo. A próxima lição é sobre raízes e ramos, que é a linguagem cabalística, muito importante para entender os textos cabalísticos. Então é uma lição que vocês não querem, desejam perder. Então estejam lá. Agora também uma ótima coisa, porque temos um próximo semestre, estamos seguindo um livro. Como vocês sabem, há um site onde vende livros. Amigos, como a gente diz, alguém perguntou, ou seja, receber esses livros para quem quiser, nós vendemos a preço de custos ou
ou mais baixo ainda, o máximo possível. E exatamente o que eu diria. Há um desconto de 15% para todos os estudantes dos centros de educação. Então, o que eles precisam fazer é colocar este código EC15OFF. Vamos mostrar, amigos, EC15OFF. Esse é o código de desconto. Se vocês querem comprar livros, Kabbalah para estudantes, acho que está falando em inglês, né, meus amigos? Do site americano de vendas de livros, do Bnei Baruch. Então vocês colocam esse código e tem 15% de desconto, certo? Então é isso, com os anúncios. Asaf, descobriu? Então, há várias coisas. Eu vou dar duas. Para a próxima lição, que é a lição com a view, Raízes e Ramos, leiam, na verdade. Vamos ler todo o artigo, será o artigo chamado Essência da Sabedoria da Kabbalah. Página 21 do Kabbalah para Estudantes. De novo, se vocês não têm o livro, pode baixar o PDF e a página 21, Essência da Sabedoria Cabalística. E é uma parte aqui que fala sobre a próxima lição. Mas devem ler inteiramente. Ok, qualquer pergunta que não foram respondidas, levem ao fórum, tentaremos respondê-las. Vocês viram que não é capaz de não podemos responder tudo em 1 hora e 15 minutos. Boa semana, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.